A baleia azul, considerada o maior animal que já existiu no planeta Terra, e o diamante, considerado o material mais resistente do mundo. No mesmo sentido, convencionou-se que o Monte Everest sempre foi a montanha mais alta de todo o globo. Mas, meu caro espectador e espectadora, hoje nós vamos te surpreender com os nossos fatos, pois o famoso Everest pode não ser o que parece, ter o pico mais elevado do mundo. Veja bem, apesar do fato de todos os livros, sites, enciclopédias e documentários de história natural que você já viu tenham dito com segurança que o Monte Everest é o pico mais alto do planeta, eu sinto lhe dizer que eles podem estar enganados. Pois bem, se eu lhe dissesse que, na verdade, existem duas montanhas além do Everest que podem ser consideradas as mais altas do planeta? Bom, essas medições começaram muito tempo atrás e tomaram uma proporção considerável quando a Companhia das Índias Orientais lançou em 1802 um dos maiores projetos cartográficos da história, conhecido como a Grande Pesquisa Trigonométrica. Seu objetivo era mapear com precisão todos os 4,5 milhões de quilômetros quadrados do continente indiano. Ao longo de quase 70 anos, o grande levantamento trigonométrico colocou literalmente a Índia no mapa, e uma de suas maiores conquistas foi determinar as alturas exatas de muitas montanhas do planeta Terra. Isso ocorreu apenas há 200 anos, apenas algumas gerações atrás, quando muitas dessas imensas montanhas massivas eram completamente desconhecidas da ciência ocidental. Portanto, o grande levantamento trigonométrico se tornou uma jornada de descobertas, à medida que os cartógrafos, exploradores e topógrafos exploravam cada vez mais a fundo, ou cada vez mais alto, os confins mais remotos do Himalaia, encontrando montanhas cada vez mais monstruosas. Como resultado dessas primeiras explorações, ao longo do século XIX, a categorização da montanha mais alta do planeta mudou, à medida que os novos picos foram descobertos e medidos com uma precisão da época. Cabe aqui informar que cerca de 300 anos antes da grande pesquisa trigonométrica, era amplamente aceito que o Monte Chimborazo, no Equador, era a montanha mais alta do mundo, quando medida em relação ao nível do mar. Isso mudou em 1808, quando a pesquisa descobriu uma montanha nepalesa chamada Dhaulagiri, que não era apenas maior que o Chimborazo, mas significativamente maior, muito maior, com praticamente quase 2 quilômetros inteiros a mais de altura. Dhaulagiri foi considerada a montanha mais alta do planeta até 1847, quando Kanchenjunga, na Índia, foi descoberta, algumas centenas de metros mais alta. Kanchenjunga, por sua vez, passou o bastão para o monte paquistanês K2 em 1856, que deteve o recorde por apenas alguns meses, pois naquele mesmo ano, o Monte Everest foi oficialmente declarado como a montanha mais alta do mundo. O seu nome foi uma homenagem a George Everest, ex-chefe da Grande Pesquisa Trigonométrica e inspetor-geral da Índia. E a partir de então, o Everest manteve seu título e posição no ranking das maiores montanhas do planeta. Embora alguns considerem George Everest como um indiano, sua origem é inglesa e, segundo algumas fontes, ele ainda carregava o título de Sir, como uma forma de condecoração e honraria pelos seus feitos, pela ordem do Império Britânico. Ele se juntou à Companhia das Índias Orientais depois de receber educação militar e chegou à Índia com apenas 16 anos de idade. Porém, apesar das poucas informações sobre os primeiros anos de Everest na Índia, ele aparentemente tinha talento para a matemática e astronomia, além da topografia, que, segundo as fontes históricas, chegou aos conhecimentos do rapaz precocemente, na época que ainda era estudante da escola militar. Antes de ser convocado por William Lambton,
responsável pelo levantamento de triangulação, que posteriormente seria batizado de Grande Levantamento Trigonométrico, Everest esteve trabalhando para a Companhia das Índias Orientais nas Índias Orientais Holandesas, as quais abrangiam todo o território da atual Indonésia. Depois disso, ele retorna para a Índia em 1818 e começa a ajudar os britânicos a mapear o subcontinente. Após algum tempo na Índia, acabou tornando-se assistente-chefe de William Lambton, um importante agrimensor e geógrafo britânico que ocupava o cargo de tenente-coronel, quando iniciou o levantamento trigonométrico no ano de 1802. Dessa forma, após o falecimento do idealizador, George Everest, com seus 33 anos, o substituiu na coordenação da pesquisa. Nomeado como inspetor-geral da Índia para assuntos trigonométricos, Everest obteve mais recursos para seguir com os avanços do projeto de medir todo o subcontinente. Uma tarefa trabalhosa até para os dias de hoje, devido à vasta amplitude de clima e relevo do país. Para a medição, os topógrafos percorriam florestas densas, desertos e montanhas, e assim Everest se destacaria para além dos conhecimentos em topografia. Alguns dizem que ele, de fato, era um inventor, pois com as suas habilidades técnicas em engenharia, ele realizou várias melhorias nas ferramentas de topografia na época. Os seus equipamentos proporcionaram medidas precisas desde o Himalaia até o extremo sul do subcontinente indiano, de forma a causar certo impacto na Companhia Topográfica Britânica, que ficaria impressionada com os seus melhoramentos. A obsessão pela precisão era tamanha que ficou conhecida por ficar cada vez mais rigorosa. Por conta disso, o inspetor-geral não abandonava uma área até que tivesse certeza de ter todas as leituras e dados exatos. Portanto, seu levantamento ajudou a fazer os mapas mais precisos de toda a Índia. No entanto, George Everest se retirou do posto de inspetor-geral em 1843 como coronel do Exército Britânico e retornou à Inglaterra no início daquela década. E pasmem, ele não conheceu a montanha que carrega o seu nome. Originalmente chamada de Chomolungma pelos tibetanos e Sagarmatha pelos nepaleses, a imponente montanha de 8.848 metros acima do nível do mar, localizada na Cordilheira do Himalaia, fronteira do Nepal com a China, teve suas medidas concluídas em 1852 por outros profissionais que trabalharam no grande levantamento trigonométrico. A ligação mais estreita de George Everest com o imenso monte do Himalaia foi através da contratação de Andrew Scott Vaughan, outro britânico que fez as primeiras observações formais da montanha, e Radhanath Sikdar, indiano que calculou a altura da montanha mais alta do mundo. De acordo com Luciano Fernandes, para o portal e revista Blog de Escalada, o matemático indiano Sikdar foi quem concluiu qual era a montanha mais alta do mundo em 1852. Logo após a descoberta, por hierarquia, o matemático informou seus resultados a Andrew Scott Vaughan, que naquela época era o sucessor de George Everest como inspetor-geral do grande levantamento trigonométrico. Andrew Scott, por sua vez, decidiu passar por cima de uma regra padrão, que era respeitar os nomes originais das montanhas no idioma local e homenagear o homem que gerenciou a maior parte da topografia na Índia. Dizem que o próprio George Everest não ficou muito satisfeito com a escolha e também com a homenagem, pois ele mesmo foi quem havia determinado que os nomes das montanhas deveriam ser os originais, reconhecidas pelos idiomas e pelas civilizações locais. A montanha sempre foi venerada pelos povos locais, designando assim um nome indígena para cada região que ocupa as suas cadeias montanhosas. De acordo com National Geographic, Chomolungma, originário do idioma tibetano, significaria
deusa mãe do mundo, enquanto o sânscrito Sagarmatha, no Nepal, significaria pico do céu. Os vales das montanhas são habitados atualmente por um povo de língua tibetano chamado Sherpa, considerados os guias dos Himalaias. Segundo o informativo, este povo, apesar de conseguir morar acima dos 4.270 metros de altitude, também leva um estilo de vida seminômade, devido às possibilidades limitadas de se fixar no local e produzir seus próprios alimentos. Para os Sherpa, os picos do Everest devem ser cultuados, e eles não têm a tradição de escalar o monte. Eles acreditam que os seus deuses e demônios vivem no topo do Himalaia. Portanto, para reverenciá-los, eles constroem mosteiros budistas na base do monte e colocam sinais de oração em suas encostas, além de criarem santuários para a vida selvagem em trechos da cordilheira. Criado em 1976, o Parque Nacional de Sagarmatha considerou o nome nepalês e hoje abrange um total de 124.400 hectares no distrito de Solukhumbur, no Nepal. O Parque Nacional Sagarmatha é considerado desde 79 Patrimônio Mundial Natural pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, conhecida como UNESCO. Esta região é o habitat de várias espécies raras, como o panda vermelho e o leopardo das neves, além de abrigar mais de 20 assentamentos com um total de 6.000 pessoas da etnia Sherpa, que vivem dispersas nos vales gelados do local há praticamente 4 séculos. Bom, agora que te informamos sobre as polêmicas com o nome de batismo do grandioso Monte Everest, é hora da comparação. Mas como é que a gente vai te provar que a maior montanha do mundo, na verdade, perde para outras 2 estruturas rochosas, hein? Mas vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo Mauna Kea, um vulcão adormecido localizado nas ilhas do Havaí. A questão do título de Rei das Montanhas é complexa e não tem uma resposta simples. Vá observando. Depende de como você mede a altura das montanhas. Tradicionalmente, o Monte Everest sempre foi considerada a montanha mais alta, com mais de 8.848 metros acima do nível do mar, tornando-se o principal pico do mundo. No entanto, essa afirmação é contestada quando percebemos as reais dimensões do Mauna Kea, que é um vulcão adormecido no Havaí. E embora tenha menos destaque, ele supera o Everest em altura total, com cerca de 10.210 metros do fundo do oceano até o topo. Mas a maioria dos registros oficiais considera o Everest como o mais alto devido ao critério de medir a partir do nível do mar. A maior parte do Mauna Kea está submersa no Oceano Pacífico, deixando apenas cerca de 4.200 metros visíveis. Isso levanta questões muito interessantes sobre como definimos e medimos a altura das montanhas. Por exemplo, podemos começar com uma analogia para ilustrar esse ponto. Olha só, caso de Sultan Kösen, o homem mais alto do mundo. Ele não perderia o seu título no livro dos recordes se ele entrasse numa piscina repleta de água, ficando apenas com uma parte do seu corpo acima do nível dela. É verdade? Pois é. Da mesma forma, argumenta-se que a altitude do Mauna Kea não deveria ser diminuída pelo fato de grande parte do seu tamanho estar submerso. Faz algum sentido, né? Mas a comparação não é perfeita, pois as condições geográficas são diferentes. No idioma havaiano, Mauna Kea significa montanha branca, referente ao fato de ser coberto de neve durante o inverno, além de ser o único ponto onde neva no Havaí. E engloba uma altura de 10.203 metros, sendo que seus 5.998 metros estão abaixo da superfície e os outros 4.205 metros acima da água. Constituído por um conjunto de ilhas que são produtos de atividade vulcânica, o Havaí localiza-se em uma das áreas de maior vulcanismo do mundo. Nesse sentido,
As ilhas havaianas são formadas por inúmeras erupções de lava ao longo de milhões e milhões de anos, oriundas de gigantescos vulcões submarinos. Assim, algumas ilhas elevam-se aproximadamente 9 quilômetros do fundo do mar, representando apenas uma parte minúscula e visível de uma imensa cordilheira submarina, conhecida como Cadeia Vulcânica Havaí Imperador, composta por mais de 80 vulcões. Pensa! E apesar da atividade vulcânica estar extinta, pois a última vez que Mauna Kea entrou em erupção foi há cerca de 4.500 anos, ele merece ser considerado por inteiro, desde a superfície até as suas profundezas do Oceano Atlântico. Portanto, ao considerarmos a medição da base de uma estrutura geológica até a sua ponta como deveria ser feito, pelo menos nos dias atuais, é claro, o Everest perderia o seu título de montanha mais alta do planeta. O vulcão adormecido Mauna Kea assumiria o posto. Mas não se dê por satisfeito ainda. Há um outro aspecto ainda mais intrigante do ponto de vista da perspectiva. Como nós sabemos, a Terra não é uma esfera perfeita, mas também não é plana, ok? Muito bem. Ela, de fato, é um esferoide repleto de nuances. Nesse sentido, se for considerada a distância da montanha em relação ao centro da Terra, um terceiro concorrente, apresentado no início do vídeo, chamado de Chimborazo, localizado no Equador, ele então ganharia a disputa. Com uma altitude de apenas 6.263 metros, Chimborazo nem sequer está entre as 200 montanhas mais altas do planeta, sendo considerado apenas a 39ª mais alta da Cordilheira dos Andes. Mas, graças à sua localização a apenas 1 grau ao sul da linha do Equador, Chimborazo é o ponto mais alto do planeta. Sendo assim, o seu pico estaria a 3.967 milhas do centro da Terra, cerca de 1.300 milhas mais alto do que o pico do Everest, apesar de ser mais de 2,5 quilômetros mais curto quando medido em relação ao nível do mar. Então, no final, todos aqueles montanhistas do século 17 e 18 que chegaram ao pico do Chimborazo realmente estavam no topo do mundo, mas não da maneira que pensavam. Em 2016, pesquisadores do Instituto Geográfico Militar do Equador e do Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento atestaram que a montanha está a 6.384 quilômetros de distância do centro do planeta, sendo que o Monte Everest, por sua vez, está a 6.382,6 quilômetros. Portanto, a maior proximidade da montanha andina ao centro da Terra está relacionada ao local que ela ocupa no nosso planeta. Isso significa, devido à protuberância do Equador, o ponto mais alto da Terra não estaria nas montanhas do Himalaia, e sim, especificamente, no Monte Chimborazo. E embora esse monte não esteja entre as montanhas mais altas do mundo, em termos de altitude medida a partir do nível do mar, ele possui o pico mais distante do centro da Terra, entende? E isso se deve à sua localização a apenas 1 grau ao sul do Equador, o que o torna o ponto mais alto do planeta quando medido a partir do centro da Terra. Então, enquanto o Everest continua sendo a montanha majestosa e inspiradora, ele não tem o direito mais sólido ao título de montanha mais alta do mundo. Mauna Kea pode ser considerado o maior em termos de altura total, enquanto o Chimborazo é indiscutivelmente o mais alto, devido à sua localização. Portanto, há argumentos válidos para considerar o Everest como o detentor menos convincente de título da montanha mais alta da Terra. Essa perspectiva desafia a visão convencional e destaca a complexidade de definir e medir a grandeza das montanhas, percebe? Apesar disso, o Everest continua sendo um símbolo lendário e uma conquista impressionante para os alpinistas de todo o globo. E você? Com qual desses critérios de avaliação das montanhas você mais simpatiza? Qual delas
você acha que realmente merece o título de montanha mais alta da Terra? Vou deixar você com essa pergunta e espero que tenha gostado da nossa escalada. Até a próxima!